Deixa eu gravar. Então, a ideia desse nosso último encontro é trazer alguns apontamentos sobre um elemento que não está nas nossas exigências dos projetos de pesquisa, mas que todos vocês que vão fazer projetos, né, depois para instituições de fomento, vocês vão se deparar com isso. E é uma ferramenta muito boa, inclusive para vocês trabalharem, de fato, terem, né, isso com vocês e organizar aí os passo a passo da pesquisa a partir disso. Bem, eu estou falando dos planos de atividade, tá? E aí, como muitos dos projetos de vocês trazem na metodologia quase que questões abstratas, eu vi que talvez fosse super importante trazer esse conteúdo para apresentar, para mostrar algumas características, algumas dicas, e que talvez, né, possa ser interessante que agora, né, vocês vão começar uma etapa de pesquisa, talvez organizar, ter aí um plano de atividades com vocês, e eu vou aqui falar um pouco de como organizar isso, né, considerando o tipo de pesquisa que vocês fazem, tá? Professor, deixa eu só dar um aviso rapidinho. Pode É dar. que o Pedro pediu para avisar que não vai poder participar da aula porque ele está sem internet. E o Yuri vai entrar um pouquinho depois porque está voltando do trabalho. Tá ótimo. Sem problema, vai ficar gravado e eu vou disponibilizar logo para vocês lá no mural, tá bom? Então, deixa eu projetar aqui. Hoje eu tive que me esconder aqui no quarto do Cauã, porque tá Hannah e Ben. Não sei por que as escolas, né, particulares fizeram um feriadão de carnaval, né? E o menino tudo. E a gente não tem feriado, né? Não teve esse feriadão. Pois é, mas foi aquele decreto do governador, né, Luiz Fábio? Exatamente. E aí estão todos aqui carnaval, em né? casa. Estamos todos aqui em casa. Então me tranquei deles, deixei eles sobrevivendo. Não sei se depois, daqui a pouco, ainda vão estar, né, vivos em casa. Mas vamos torcer que sim, que eles sobrevivam, né? Tem 6, 5 anos, já tem idade suficiente para se virarem. Então, vou falar um pouquinho do plano de atividades, tá? Uma das coisas que os projetos de vocês são muito bons, tá? Vocês têm projetos realmente muito qualificados, muito interessantes, muito bons. Qual é o problema que é comum a todos eles? Vocês são extremamente férteis, né, em abstrações, né? Então vocês tratam até as questões práticas, né? Na metodologia vem autores para vocês tratarem conceitualmente. É muito importante, gente, que sim, vocês vão fazer um trabalho que tem uma perspectiva de abstração, que vai tratar conceitualmente dos fenômenos sociais, mas é muito importante que vocês vejam esse trabalho e vocês olhem para um horizonte e vejam ações práticas que vocês vão desenvolver para efetivar esse trabalho. Nós não exigimos um plano de atividades de vocês, por isso que é um conteúdo, né, quase que extra aqui para que vocês possam ou não acrescentar aos projetos de vocês. Eu realmente recomendo, né, se torna bem mais fácil quando a gente tem um plano de atividades, quando a gente consegue olhar para os resultados esperados e para o cronograma de tal forma que faça sentido. Alguns projetos de vocês têm cronograma, e lá no cronograma, né, assim, a gente vê muitas vezes uma lista de outras atividades que não estão na metodologia e, enfim, e outras coisas assim que não fazem muito sentido, né, na hora do programa, você analisar o que está marcado, né, no cronograma. Então, eu fiz aqui algumas
algumas elaborações que vai ficar como sugestão para vocês, caso vocês queiram se preocupar com isso, tá bom? Bem, o que é, né? Qual é a função do plano de atividade, né? O plano de atividade, ele oferece um horizonte para as atividades que serão desenvolvidas, né? E é muito importante que esse plano de atividade seja realista. É impressionante, realmente é uma das tarefas mais difíceis, né, que vocês têm, de vocês, assim, falarem, assim, o que é que vão fazer, né? Então, o que é que vai ser feito ali? E muitas vezes você está explicando e vem um conceito ou uma discussão. Então, o plano de atividades é o momento que você tem que ser bem prático. Você vai elaborar, olha, eu vou fazer isso, isso e isso para alcançar esse objetivo, tá? E outra função do plano é que ele deve refletir os passos para alcançar os objetivos retratados no projeto. É muito comum nos projetos de vocês que os objetivos específicos abram novas frentes. Sempre que você escreve um objetivo específico, você tem que pensar assim: quais são as atividades relacionadas a esse projeto que vão me fazer chegar a alcançar este objetivo? Se você não consegue pensar isso direito, é porque o objetivo não está bem elaborado, certo? Se você não consegue ver como é que você vai alcançar esse objetivo, é porque ele não está bem elaborado, ele não está condizente com o que você está pretendendo fazer. É muito comum que nos objetivos específicos vocês abram novas frentes de pesquisa. E quando eu estiver dando exemplo, eu vou mostrar como isso acontece. Tá bom? Por isso que é muito importante, quando você vai traçar lá o plano, que o plano esteja relacionado aos objetivos da pesquisa. Tá? É importante ainda que a pesquisadora e o pesquisador reflitam sobre como cada etapa do plano culmina em resultados específicos. Então, você tem seus objetivos, você tem os seus resultados esperados, e as atividades, elas devem estar relacionadas a isso, aos objetivos e aos resultados que vocês esperam alcançar, tá? Então, objetivos, atividades, resultados e cronogramas, eles devem ser elementos que se complementam no projeto de pesquisa. Se os seus objetivos, se você não consegue visualizar, ou se as atividades que você tem que fazer para alcançar esses objetivos, elas estão fora da previsão do que você imaginou que seria essa pesquisa, é preciso ajustar os objetivos. É preciso ajustar os objetivos. Certo? As atividades, elas sempre devem corresponder aos objetivos. E os resultados têm que ser correspondentes a essas atividades. Cada atividade tem um resultado que você vai elaborar. Quando você vai montar seu cronograma, ele não pode ter ali discriminado uma atividade que você não previu no plano de atividades. As atividades que têm que constar no cronograma têm que ser correspondentes às que estão previstas no projeto. E o cronograma também deve refletir um pouco os resultados, os prazos que você tem para efetivamente elaborar o seu trabalho de pesquisa. Então, eu vou mostrar um pouco como é que a gente pode colocar tudo isso num cronograma de uma maneira organizada e que vai fazer sentido ao final do trabalho, tá bom? Aqui, para explicar isso, eu vou simular uma pesquisa, tá? Com objetivo geral e com objetivos específicos. Eu achei que isso é uma maneira mais didática de demonstrar um pouco como essas coisas se relacionam e como elas podem funcionar. Então, o objetivo geral que eu desenhei para esse exemplo é esse, né?
compreender como determinadas dinâmicas criminais afetam uma comunidade, né? A comunidade A, B, X ou D, tá? Então, esse é o meu objetivo geral. Ele é bem simples, ele está bastante sem nenhum, né? Sem muitas alegorias, ele está bem simples, está bem delimitado. Qualquer pessoa que vá ler isso vai entender o que é que eu quero fazer com a minha pesquisa, certo? Muitos de vocês, quando vão fazer o objetivo geral, colocam várias coisas, né? Começam a dar vírgula e começam a abrir outra frente. Aí acontece o seguinte, meu objetivo geral fica compreender como determinadas dinâmicas criminais afetam a comunidade em desdobramento de uma sociedade capitalista que, por meio de ações do Estado, reproduz a riqueza. Um processo de acumulação de riqueza. Aí você... Tá? Essa segunda parte, ela é desnecessária. Claro que quando eu for estudar uma periferia urbana, eu vou me deparar com fenômenos relacionados ao capitalismo. O capitalismo, ele é uma experiência social constitutiva da nossa sociedade. Portanto, ele vai estar lá. Mas eu não preciso colocar mais, eu não preciso agregar mais coisas a respeito do que eu vou fazer. Eu posso deixar meu objetivo geral o mais simples possível. E é bom que ele seja. Quanto mais simples, mais fácil da pessoa entender, melhor vai ser a questão. O problema, em geral, para as jovens e jovens pesquisadores, né, começa na hora de relatar os objetivos específicos, certo? Então, é um problema comum a praticamente todos os projetos de vocês. Na hora que você vai fazer o objetivo específico, você abre um novo objeto de pesquisa, certo? Então, você quer entender o crime, mas lá no objetivo específico você coloca assim, discutir os problemas de segurança pública. Tem nada a ver. Certo? Tem nada a ver. Eu quero entender, uma coisa é eu querer entender como dinâmicas criminais afetam a comunidade. Outra é eu fazer um estudo da política pública de segurança. Em algum momento essas coisas vão se relacionar? Vão. Mas não necessariamente. Eu posso fazer um estudo sobre o crime sem estudar ações de governo. Certo? Então, quando você faz isso, você abre um novo objeto. Então, como vocês, né? A mente de vocês é povoada, né? Por muitas frentes, muitos objetos, por coisas, né? Desejos de dominação do mundo inteiro, né? Aquela coisa. Não, eu quero dominar o mundo. Aí, não posso ter um objeto assim tão restrito, né? Tão pequeno. Então, sempre quando você vem para os objetos específicos, a gente vê lá pelo menos uma outra frente sendo aberta, certo? Aqui eu elenquei 4, bem simples, tá? Identificar os tipos de crime que tem na comunidade, verificar como os envolvidos na prática de crime se organizam, observar como a comunidade se comporta diante do crime, compreender a percepção das pessoas sobre o crime na comunidade. Vocês estão vendo que facilmente você consegue olhar para esses objetivos específicos e ver que eles estão de acordo com o objetivo geral, certo? Claro que eu estou usando um exemplo muito simplificado, certo? Estou usando aqui exemplos bem simples. Vocês podem ter objetos com mais adereço, né? Com uma elaboração mais sofisticada do que essa. Isso é compreensível. Isso aqui não é um exemplo de como fazer. É só um exemplo para exemplificar o que eu quero mostrar em relação ao plano. Mas é muito importante que os objetivos específicos dialoguem. Eles não fujam do que você colocou no objetivo geral. Eles são desdobramentos. Um bom exemplo para você pensar seus objetivos específicos
é você imaginar os capítulos da sua dissertação ou da sua tese. O que é que eu vou fazer no primeiro capítulo? O que é que eu vou fazer no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto? Não sei quantos você quer fazer, tá? Mas cada objetivo geral, ou um ou dois objetivos gerais, específicos, podem compor um capítulo. Então, se você consegue imaginar isso, você vai conseguir, você vai ver que os seus objetivos específicos eles estão bem alinhados ao seu objetivo geral. É aqui que entra o plano de atividades, certo? O plano de atividades é o que você vai fazer para alcançar esses objetivos. 12 específicos para o geral. Porque eu presumo que eu vou descobrindo as coisas dos específicos para chegar no geral. Então, uma forma como eu imagino meus planos de atividades é ir desdobrando as atividades para ir alcançando os objetivos específicos até chegar no geral. Então, isso é uma ótima estratégia para você montar o seu plano de atividades. Certo? Então, vamos lá. Aqui estão os exemplos das atividades que eu imaginei poder realizar para alcançar esses objetivos específicos. Certo? Então, aqui, meu primeiro objetivo específico foi identificar os tipos de crime na comunidade, certo? Pronto. O que é que eu vou fazer para identificar crimes na comunidade? Então, eu vou lá, no meu plano de atividades, vou colocar atividade 1, tá? Levantamento de dados e matérias de jornal sobre o crime na comunidade e preparação dos instrumentais de pesquisa de campo. Então, eu vou fazer um levantamento, tá? Aqui eu podia, se eu fosse mais... É porque eu tinha um espaço limitado, né, no slide, e levantamento, tá? Se fosse num outro plano de atividades, eu teria separado. A preparação dos instrumentais de pesquisa seria atividade 2, tá? Mas aqui eu botei junto porque eu precisava depois montar uma tabela que ficasse visível, enfim. Mas veja bem, nessas minhas primeiras atividades, tá? Consiste num levantamento dos dados em matérias de jornal. Pronto. Eu estou acreditando que com esse levantamento eu identifico os tipos de crime na comunidade. Então, as primeiras atividades... O plano de atividade de vocês vão fazer o quê? Olhar para o objetivo específico que vocês colocaram. Muitos têm essa característica de o primeiro objetivo específico ser um panorama, né? Um estado da arte, e aí você vai dizer o que você vai fazer para alcançar aqueles objetivos. Então, o plano de atividade vai refletir isso, tá? Aí lá nos meus objetivos específicos eu também botei assim, verificar como os envolvidos na prática de crime se organizam, né? Eu já entendo que existem lá os coletivos, né, armados, que atuam na periferia, e aí eu vou lá. Então, eu vou, nesse primeiro momento, realizar entrevistas sobre o crime na comunidade, com pessoas envolvidas em atividades criminosas, operadores de segurança pública, promotores de justiça, defensores públicos e lideranças comunitárias. Pronto, eu acho que se eu fizer isso, eu alcanço o meu objetivo específico número 2. Certo? Então, essas são as atividades que eu vou fazer para chegar a este objetivo. Então, você vai lá no seu projeto, vai olhar para os seus objetivos e vai dizer assim, pronto, agora o que é que eu faço para alcançar esse segundo objetivo? Aí você vai, pronto. Aí você traça as atividades. De vocês, na metodologia, dizem que vão fazer entrevistas, né?
mas aí já fazem uma teorização sobre a entrevista. No plano, você vai só dizer mesmo o que você vai fazer, sem teorização, sem só ali. O que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Pronto. Meu terceiro objetivo era observar como a comunidade se comporta diante do crime e o quarto, compreender a percepção das pessoas sobre o crime. Aí, lá no meu plano de atividades, eu disse o seguinte, eu vou fazer incursões etnográficas, conversações, entrevistas e grupos focais com pessoas da comunidade. Então, com isso, eu alcanço os objetivos específicos 3 e 4. Certo? A pesquisa acaba aí, pronto, alcancei meus objetivos. Vou para a praia. Não, sua pesquisa não termina aí, né? Porque você tem uma série ainda de outras etapas que você precisa desenvolver até chegar, né, ao resultado esperado, que é lá o objetivo geral, certo? Em geral, esse objetivo geral vai estar no seu texto na sua dissertação, na sua tese. Então, faltam alguns passos, tá? Isso vai variar no plano de atividade de cada um de vocês, porque vocês podem ser muito mais detalhados nos objetivos específicos e no passo a passo, tá bom? Aqui, professor, professor, se o senhor tivesse dado esse esquema na primeira aula, teria facilitado o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu estou... Mas, ao mesmo tempo, eu estou extremamente feliz porque, assim, pelo que o senhor falou, eu consegui contemplar tudo isso na minha apresentação. Então, é sinal que eu realmente consegui aprender os ensinamentos metodológicos que o senhor quis nos passar, né? Porque o senhor falando, aí eu estava acompanhando no meu slide de apresentação, né? E aí eu achei interessante porque eu estava organizando dessa forma, da forma que eu via o desenho. E aí, com a explicação do senhor, tá tudo batendo, tá tudo dando certo. Então, eu termino feliz a disciplina. Maravilha, Cícero. Não se preocupe. O plano de atividades é um elemento que não está naquela construção, né, do projeto. A gente pede o cronograma, mas não está lá. Então, Cícero, eu imaginei esse conteúdo para justamente aqueles que quiserem. Se você quiser fazer um plano, você, a partir de agora, porque nesse momento é o momento que está terminando a disciplina, você consolidou o projeto, mas não se preocupe, não. Poderia ser, eu vou pensar, considerar fazer isso no começo, tá bom? Realmente é uma daquelas coisas assim que no decorrer da disciplina eu disse, era legal fazer uma aula só sobre o plano de atividades, tá bom? Mas vou considerar que isso possa vir lá no começo, na próxima disciplina. Certo? Me perdoe. Tá trazendo isso agora. Mas, enfim, eu estou imaginando assim que agora nas férias vocês vão fazer um plano de atividades para vocês seguirem com a pesquisa, tá bom? Então, isso também. Você já colocou lá, você já, pronto, alcançou, do ponto de vista da sua pesquisa, esses objetivos. Aí chega o momento de consolidação dos dados, né? Onde os objetivos específicos, eles devem ser alcançados. Você está consolidando. Esse é o momento que você pode, inclusive no seu plano de atividades, marcar uma revisão dos dados, marcar novas incursões ao campo, para tirar dúvidas, para fazer alguns ajustes, alguns aprofundamentos. Então, nesse momento de consolidação, ele pode também ser um momento de avaliação e você ter ali um pós-campo, certo? Eu não coloquei isso aqui, tá? Coloquei consolidação dos dados, elaboração do texto de qualificação, porque está aqui a definir. Muita gente gosta de
no texto apresentar uma introdução ao que fez e gosta de apresentar um capítulo. E, às vezes, não é necessariamente o primeiro capítulo. Às vezes, você fez tudo isso e você quer que o seu capítulo da qualificação dê conta do objetivo específico 3 e 4. Então, embora você vá fazer um capítulo anterior sobre o panorama do crime e outros sobre as dinâmicas criminais, as organizações, você quer começar discutindo, você quer fazer uma qualificação discutindo esses dados do campo. Então, você pode. Aí você define aí o que é que o texto da qualificação vai fazer. A partir daí, você vai fazer um período de avaliação e revisão dos resultados, tá? E aí, por fim, a elaboração da dissertação ou da tese, aonde você vai, né, finalmente ali fechar o seu objetivo geral. Então, se espera que você aí, ao final desse conjunto de atividades, tenha dado conta de tudo aquilo que você elaborou como atividade da sua pesquisa. Certo? Então, basicamente é o quê? Listar as atividades que você vai executar a partir de agora e relacionar elas com os seus objetivos. Certo? Então, Cissa já viu que está tudo ajustadinho. Então, cada um agora, depois que apresentou o projeto, pode olhar para isso e ali construir o seu plano de atividade para o restante dos meses que faltam, né, até vocês apresentarem as dissertações ou teses. Certo? É muito importante também que nesse plano você liste os resultados esperados. Certo? Eu coloquei aqui 12 resultados, tá? Vocês podem ter outros exemplos, outros resultados, tá? Instrumentos de pesquisa, os roteiros, né? Estou falando aqui de uma pesquisa qualitativa, um banco de dados sobre informações criminais na comunidade, que vai ser, né, a consolidação de todas aquelas informações, o diário de campo consolidado, entrevistas feitas e transcritas, grupos focais realizados e transcritos, texto para o exame de qualificação, meu capítulo 1, meu capítulo 2, meu capítulo 3, meu capítulo 4. Estou imaginando uma dissertação ou tese com 4 capítulos. Depois, por fim, né, eu sempre escrevo a introdução por último, certo? Tem algumas pessoas que fazem a introdução antes, já conseguem fazer a introdução antes dos capítulos. Eu não faço. Cissa, vou colocar, porque eu terminei ele muito... E eu nem terminei porque eu tinha que dar outro formato para ficar mais visível. Aí eu vou fazer isso após o nosso encontro e deixo lá. Tá bom? Pode deixar. Aí, então, a introdução, considerações finais e revisões, tá? Ponham uma coisa na cabeça de vocês. Certo? Quero que todos vocês saiam daqui com essa ideia, com essa perspectiva, tá bom? Nenhum trabalho termina quando você termina de escrever. Certo? Vocês são escritoras e escritores. Só que vocês passam muito tempo estudando sociologia e quase nada de gramática, né? Quase nada de estilo, quase nada de redação, enfim. É comum demais que o trabalho de vocês tenham problemas relativos ao bom uso da língua portuguesa. Certo? Então, uma das revisões, você vai ter a sua revisão, a sua leitura, vai ter a revisão do seu orientador ou orientadora e precisa ter uma revisão de um profissional da língua portuguesa. Certo? Precisa ter uma revisão
do bom português. Ah, mas eu sou ótimo, eu sou excelente, eu sou incrível, eu sou fenomenal no português, eu tirei 10, sou nota 1000 na redação do Enem. É um trabalho muito cansativo. E o seu olho já não... Tem hora que você pensa que você está lendo ele. Esse é um fenômeno muito interessante. Quando você escreve 100 páginas, você pensa que ainda está lendo, mas você já não está mais. É a sua mente já no automático fazendo você acreditar que você lê quando você não lê. Você não tá mais conseguindo ver. Então, precisa de um profissional para fazer também esta revisão. Então, exatamente, uma pessoa formada em letras com essa especialidade. Então, é muito importante que no seu plano de atividades este tempo de revisões seja considerado, certo? Que aí não vai dar para você terminar lá os 45 do segundo tempo e entregar o trabalho na última hora para o seu orientador, orientadora, ter que marcar a banca de um dia para o outro, e aí o trabalho chega na mão da banca cheio de erros, cheio de problema, e você vai ter que escutar na sua banca que o seu trabalho está com problema, está assim, tem erro, não sei o que você não sei o que, aí você começa a ficar triste, chora, aí as pessoas dizem que você não tem motivo para chorar, que a culpa é sua, que você fez esse trabalho assim, e aí, né, é aquele momento, né, a sua família está lá, e a sua família quer esculhambar o pessoal da banca, e fica aquela zona de tensão. Então, evitem isso, coloquem lá no plano o tempo das revisões. Tá? E a defesa, certo? Tudo isso objetivo, atividades e resultados precisam, então, compor o cronograma. Luiz Fábio, Diga, Valênia. Nas pesquisas que eu trabalho, a gente preenche também um campo produtos. Eu acho que não faz muito sentido, não parece muito aí com o que você listou como resultados, né? Mas não faz muito sentido num trabalho acadêmico, né? Pode, se você se sente confortável construindo seu plano de atividade falando produto, porque é isso, né? Porque nos projetos você tem que ter uma entrega, são os entregáveis, né? Produtos entregáveis, é aquilo que você vai produzir a partir daquilo, que são os resultados. São os resultados do projeto, é um produto, porque, em geral, você, dependendo do edital, ele vai exigir, ele vai querer amarrar que esteja pronto o relatório, que esteja pronto o banco de dados, né? Que isso como um produto. Mas de fato, Valéria, a mesma lógica. Tá? São os resultados do trabalho objetivados nesses produtos. Né? Lá, como em geral, dependendo do edital, vocês vão preencher como produtos ou entregáveis, né? Que é aquilo que vai ser entregue para a instituição de fomento. Então, tudo isso precisa estar retratado agora num outro elemento, que é o cronograma. Certo? Vejam que aqui, né, para exemplificar, eu criei um cronograma de 18 meses, né, e botei 2 meses aí em cada quadrinho desse, tá? É só estar pensando um pouco mais, como a gente tem um volume maior de estudantes de mestrado, tá pensando assim um pouco, né, nessa distribuição. O pessoal do doutorado vai fazer um cronograma mais robusto, né, tem um pouco mais de tempo e com as atividades. Agora, o que é o cronograma? O cronograma não é um lugar onde eu vou, né, fazer uma tabela e pintar, né? Eu fiz demais isso, né? Cronograma, aí tá lá as atividades, aí eu vou pintando assim, sem a menor perspectiva de realizar isso nesse tempo. Já fiz isso mais de uma vez, não? Então não se sintam culpados, tá? Mas, né? À medida que você avança, que você quer
você se profissionalize, e se você quer que este cronograma seja bacana para você, é no cronograma que tem que estar a previsão das atividades e a previsão dos resultados. Certo? É muito comum que você abre o cronograma e no cronograma tem assim, a pessoa não falou na metodologia que tinha pesquisa quantitativa. Eu vou fazer entrevistas e vou fazer etnografia. Fazer uma pesquisa etnográfica. Aí você chega no cronograma dela, tem aplicação de questionário. Aí você... como? Isso não estava dito lá. O que vai estar aqui no cronograma, esse A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, são as atividades. E só elas. A lista ali do lado, aquela coluna, aquela primeira coluna, é para as atividades. Então, quais são as atividades que você vai executar para fazer sua pesquisa? Então, eu não elenquei 7 atividades, A1, A2, A3, A4, A5, atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, pois o meu cronograma só pode ter 7 atividades previstas, que são aquelas que eu indiquei, certo? Então, eu considerei 2 meses um tempo interessante para fazer o levantamento dos dados. Considerei 2 meses interessante para realizar essas primeiras entrevistas. Considerei 4 meses um período para a realização de incursões etnográficas, conversações, entrevistas e grupos focais. E aí, considerei que a consolidação dos dados podia acontecer entre o 9º e o 10º mês. E aí eu vou tratar esses dados, vou trabalhar esses dados para justamente elaborar meu texto de qualificação. E aí eu estou pensando ali, né, que entre o 9º e o 10º mês eu vou iniciar a produção desse texto de qualificação, que vai se concretizar aí entre os meses, o 11º e o 12º mês. E aí eu reservo esses últimos 6 meses para as 2 atividades finais, quais sejam a avaliação e revisão dos resultados e a elaboração da dissertação e da tese. Certo? Você pode trabalhar com mais tempo? Pode. Você pode trabalhar com menos tempo. Pesquisa, uns 8 meses para pesquisa e depois uns 10 meses para essas outras atividades. Depende muito de como você escreve, de como você consegue, do tempo que você precisa. Certo? Então, estes períodos, eles dependem muito da tua capacidade de trabalho. Agora, é muito importante, gente, que na hora de preencher esses quadros, você realmente se veja realizando essas atividades. E aí, vocês estão vendo que tem um R1, R2, R3, R4, R5? Eu estou colocando neste cronograma uma previsão de resultados. Então, eu estou dizendo aqui que nesses 2 meses, eu vou fazer o levantamento dos dados e eu vou ter os instrumentos de pesquisas, roteiros e um banco de dados sobre informações criminais na comunidade. Então, está aqui. Aí eu vou ter um tempo sem entrega de resultado. Lá no 9º e no 10º mês, eu vou ter meu diário consolidado, minhas entrevistas feitas e transcritas, meus grupos focais realizados e transcritos. Entre o 9º e o 10º mês, todo esse material está preparado. Está à minha disposição para eu sentar, olhar para ele e começar a trabalhar
no meu resultado número 6, qual seja o texto para o exame de qualificação. Então, minha qualificação vai acontecer aqui, ó, dentro da previsão do programa, tá? Vejam que eu estou trazendo esse cronograma, considerando que vocês vão fazer daqui para frente, e considerando o período, né, do mestrado. Por isso que eu estou colocando 18 meses, assim, para dar essa direção. Vocês podem fazer esse plano para daqui adiante. Quem está no doutorado vai fazer quanto tempo, de acordo com o tempo que lhe resta do doutorado, com os meses que lhe resta do doutorado, tá bom? Mas está ali a previsão, né, certinha, 12º mês, está ali a qualificação. E aí eu tenho 4 capítulos para trabalhar. Então, eu estou prevendo aqui que no 13º e no 14º mês, eu já estou trabalhando nesses capítulos. Eu absorvi aqui, ó. Vocês estão vendo que eu até coloquei aqui um espaçozinho, né? Como se aqui fosse no 14º mês eu vou ter, né? Eu absorvi as observações da banca e comecei a trabalhar nesses 2 capítulos. E aí, no 15º e no 16º mês, eu reservei para fazer, né, os capítulos 3 e 4. E aí, no 17º e no 18º mês, eu vou fazer a introdução, as considerações finais e as revisões. E lá no final desse 18º mês, eu vou fazer a minha defesa. Então, veja que o cronograma, ele não traz nenhuma novidade. Ele não tem que ter ali uma atividade que não está no projeto, que não está nem na minha lista de atividades, nem nos meus resultados. Ele apenas retrata a minha agenda, certo? Com as atividades que eu estou prevendo realizar em um determinado período. Pronto. Fechei, fiz o cronograma da minha pesquisa, estou pronto para ser feliz, para, né, entrar definitivamente de férias. Diga, Eduardo. Eduardo? Me ouviu? Não, Eduardo, não me ouvi, não. Eu ouvi então, agora você dizendo que me ouviu. Sobre a qualificação, estou perguntando para o máximo de tempo para fazer. Eduardo, não estou ouvindo. Está ouvindo? É porque você está em algum canto que tem muito vento. Está ouvindo agora? Tem um chiado imenso. Diga, diga. Oi, está ouvindo? Acho que ele perguntou quanto tempo que tem para fazer a qualificação, eu acho. Qual é o mínimo Pronto. E o máximo. Tá bom. Vejam bem, a qualificação, ela é um momento em que você você vai receber observações, né, de uma banca qualificada sobre as primeiras impressões do seu trabalho. O ideal é que ela aconteça até o 3º mês, né, até o final do 3º semestre do mestrado. E, salvo engano, do doutorado não é no 6º, não, é no 5º, não? É até o 5º semestre. Que é mais ou menos ali no 30º mês do doutorado, né? Doutorado, vocês têm 48 meses e no mestrado, 24. Então, deve acontecer até o 18º, por isso que ela está aqui no 12º, né? Mas que é o 18º. Eu não estou considerando 6 meses de disciplina nesse cronograma. É porque eu queria só ilustrar essas atividades mesmo. Tá? Então, é como se eu tivesse dado, assim,
esses 6 meses. Então, é até o fim do 3º semestre e no doutorado até o fim do 5º, salvo engano. Posso fazer depois? Quanto mais tempo você perder para fazer a sua qualificação, menos ela vai ser útil. Certo? Uma qualificação já lá na frente, quando você já não tem tempo para nada, ela é muito pouco útil. Ela é muito pouco útil, porque você não vai ter como absorver, né, as questões e, consequentemente, você vai... você não vai conseguir, assim, tipo... na minha qualificação, teve uma coisa assim, do doutorado, né? Mas teve uma... A do mestrado foi bem tranquila, mas a do doutorado tinha realmente questões assim que eu precisava rever, que eu precisava repensar, que não estava legal, sabe? Não estava... Eu queria fazer muita coisa, né? Pareciam certas pessoas que eu conheço, vou citar nomes, mas eu queria também fazer muita coisa né? E tinham algumas observações que foram centrais, assim, que eu precisei realmente absorver para entender e para fazer refazer minha trajetória ali. Então, foi muito importante ter feito, eu fiz com 2 anos e pouco, que eu fiz antes de viajar para Manaus, para assumir o concurso lá. E foi importante fazer naquele momento, porque eu acho que eu ouvi as coisas que eu precisava ouvir para refazer, sabe? Para me colocar assim nos eixos, assim, porque eu estava realmente muito perdido. E Eduardo, você está pedindo de novo? Não, você já pediu, né? Cissa. Não, professor, eu pedi, mas eu posso esperar o senhor terminar o slide, porque é outra coisa. Não tem a ver com o slide. Não, tudo bem. Eu estava falando da qualificação. Então, está fazendo assim, fazer a qualificação depois, quando você já não tem tempo para absorver e mudar alguma coisa, não é útil, não é realmente uma coisa interessante. É interessante você fazer o quanto antes. Eu acredito que até bem antes do final do 3º semestre. Né? Quando você já tem ali algumas coisas, você já pode... você já tem um texto, você já avançou, é uma coisa interessante. Mas pode dizer, Cissa. Professor, a minha dúvida é mais assim com a questão ética da pesquisa, né, que a gente não falou muito sobre essa parte. Porque eu vi assim que muitos trabalhos vão trabalhar com a questão das entrevistas, inclusive o meu, né? Aí eu quero tirar uma dúvida, se todo trabalho que vai fazer com entrevistas com seres humanos, se a gente tem que submeter à plataforma Brasil. Ou não é necessário todos os trabalhos, porque, por exemplo, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela está dentro de um grande projeto que já tem aberto dentro do laboratório. Então, eu acho que não vai haver a necessidade de eu ter que submeter à plataforma Brasil. Mas eu estou perguntando porque gerou essa dúvida. E a outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu vi, assim, que muitas pessoas vão trabalhar com entrevista, né? E aí não é um trabalho simples, tem que ter muito cuidado, essa questão ética tem que ser extremamente respeitada. E aí tem a necessidade do TCLE, né, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que eu senti falta, assim, nas apresentações das pessoas que vão trabalhar com entrevista. O TCLE é obrigatório, inclusive ele assegura o pesquisador. E, assim, tem portarias que trabalham com essa normativa da pesquisa dos seres humanos, né? Como a portaria 466 de 2012.
Então, quem for trabalhar com seres humanos, assim, tem que ter todo esse cuidado ético, tem que cumprir essas portarias, ter o TCLE e, dependendo do trabalho, ainda tem que submeter à plataforma Brasil para ser aprovado. Aí, professor, eu queria saber o tempo, até que tempo nós temos para apresentar na plataforma Brasil. Acontece depois ou antes da qualificação? Cissa, em geral, os processos são extremamente demorados. A plataforma Brasil, ela não absorve, não tem uma regulamentação clara para as ciências humanas. Ela é muito utilizada, por exemplo, pelo pessoal da psicologia, porque tem uma questão com a área de saúde. Então, ela tem diversos problemas. Você é preferível fazer o registro? É preferível, porque você se resguarda. Você pode fazer uso daquela pesquisa, daqueles dados, vão ter publicações que vão exigir esse registro. É importante que você faça, que você regulamente, mas em geral você não vai ter, salvo engano, eles têm feito alguma modificação que eu acho muito difícil. Muitas pessoas concluíam o trabalho de pesquisa antes que chegasse o registro, certo? Realmente demora. Então, em geral, as pessoas vão fazendo seus trabalhos de pesquisa. E o que é que eu recomendo? Cada área tem a sua especificidade. Muitas pessoas não vão trabalhar com questões que envolvem ali os problemas que a plataforma Brasil elenca, por exemplo. No entanto, é como eu disse, são situações muito complexas que envolvem o nosso tipo de pesquisa. O que eu recomendo? Você sempre ter em todas as entrevistas o termo de livre esclarecido. E você ter com o seu orientador ou orientadora conversas, né? Ele é alguém mais experiente, ele é alguém que já fez pesquisa e vai saber conduzir também a questão dos problemas éticos. Por exemplo, na minha área de pesquisa, é muito difícil você falar com as pessoas, né, sobre dinâmica do crime, porque envolve o próprio risco de vida, né? Então, você tem que sempre garantir a segurança das informações, sempre garantir até que o tipo de pergunta não envolva uma denúncia, no sentido de dizer assim, olha, aonde é que se escondem os traficantes aqui, onde é que estão os traficantes? Aí a pessoa diz para você na entrevista onde é que está. Isso não pode acontecer, tá? Então, você está querendo saber uma informação sobre o crime, mas você vai perguntar o que, é que a pessoa acha, quais são os problemas, você não vai buscar uma informação que crie um tipo de comprometimento, onde até o banco de dados passa a ser um objeto de perigo e de risco, porque ali tem uma informação que enquadra, que pode ser utilizada até pelo poder público contra aquelas pessoas. Então, não é interessante fazer determinadas perguntas mesmo, sabe? Você realmente estudar questões que as pessoas possam saber o que ela percebe do crime, saber o que é que ela acha, como é que ela sofre os efeitos do crime, como é que ela convive com aquilo, mas não necessariamente você procurar saber coisas desse tipo. Quem são os esquemas, onde é que está, identificar práticas, identificar pessoas, identificar locais. Agora, são cuidados muito específicos de uma área. Eu não teria como elencar aqui uma lista, né, de cuidados que cada área exige. A plataforma Brasil faz isso? Não faz. Não faz. Eles não têm um conjunto de procedimentos objetivos e que atentem as demandas do nosso tipo de pesquisa. Então, são discussões importantes, difíceis, né, e que os grupos de pesquisas eles vão lhe ajudar na elaboração de soluções. Mas, de fato, eu não vejo a própria plataforma como ali
conseguindo dar conta dos problemas éticos do nosso tipo de pesquisa. Né? Você pode conseguir uma autorização em cima do que eles colocam lá, das questões que eles colocam, e ainda assim fazer um mau uso dessas informações, ou do tipo de pesquisa, ou da entrevista, do próprio roteiro. É muito confuso. E outro problema, não tem fiscalização, né? Não tem controle, não tem... É assim, algo... Quando é que você vai se deparar com isso, com essa questão? Quando, de fato, você quer publicar num periódico que exige esse registro. É quando você, de fato, vai pegar. A sua dissertação e tese, eu não recordo de qualquer fiscalização, de qualquer grupo especializado que vem aqui no nosso departamento, faz uma coleta de trabalhos, uma amostra e apresenta os problemas e vem discutir com a gente problemas éticos da pesquisa. Isso não acontece. Isso não acontece. Então, é também uma forma assim, de você ter um registro, mas não realmente que cuida dos problemas éticos da pesquisa em ciências humanas. Agora, qual é a minha recomendação? Façam. Você vai fazer pesquisa com grupos humanos, faça o registro, conforme a plataforma exige, e vá seguindo a sua pesquisa com os termos de consentimento, para que você esteja tudo registrado, e com o auxílio do seu grupo de pesquisa e dos seus orientadores e orientadoras. Porque, de fato, são eles que vão poder lhe ajudar no dia a dia. Né? Até a plataforma vir, até vir uma resposta, e às vezes é só uma resposta burocrática, é só um registro. Então, não resolve as questões práticas com quais vocês vão se deparar no dia a dia. E aí, como Cissa disse, existem delicadezas do nosso tipo de pesquisa que precisam ser você precisa ser assim, cuidadosamente observadas, certo? Coisa assim de respeito à dignidade humana. Então, olhem sempre questões relacionadas aos direitos humanos, questões relacionadas à garantia de direitos, questões relacionadas à privacidade. Entendam que as pessoas não estão disponíveis para serem objetos de pesquisa, não estão disponíveis para serem interlocutoras privilegiadas de vocês. Quando elas fazem isso, é realmente uma doação do tempo e da vida delas. Então, sejam gratos, sejam generosas com essas pessoas, porque elas estão ali te dando um tempo precioso que vai reverberar muito mais para você do que para elas. Né? Sua pesquisa, você dizer que vai mudar isso, vai mudar aquilo, não vai. Mas, muito provavelmente, você vai se tornar um profissional e como profissional, você vai ter acesso a oportunidades de trabalho, de estudo, e a sua vida, sim, vai ser muito transformada por essa experiência. Então, seja realmente, tenha uma relação de gratidão, sempre que essas pessoas também precisarem de você, saiba recompensá-las. É muito importante isso. Né? Nos Estados Unidos, os pesquisadores e as pesquisadoras têm muito essa cultura de realmente recompensar as pessoas que estão ali oferecendo o tempo, né, para a pesquisa. Aqui a gente não tem essa cultura, a gente tem recurso para nada, né? A gente faz pesquisa por teimosia, né? E infelizmente a gente não tem, né, como oferecer uma remuneração, uma retribuição pelo tempo que a pessoa está dedicando à nossa pesquisa. Então, é muito importante que, pelo menos, gratidão você demonstre. E respeito e solidariedade. Né? Quem está fazendo pesquisa com grupos de pessoas alcançadas por vários problemas sociais não pode se dar ao luxo, né, de estar lá, de sair, de não se colocar à disposição, de não se fazer disponível para essas pessoas. Então, se façam disponíveis, tá? Não só porque vocês precisam dos dados, mas porque vocês estão desenvolvendo ali um intercâmbio, estão desenvolvendo uma atividade que, antes de tudo, é relacional, antes de tudo é humana, antes de tudo é
da vida, faz parte da vida, da convivência e da construção de uma sociedade mais solidária, mais justa, mais igualitária, né? Então, são coisas que eu acredito que vocês devem reparar. Pronto, eram essas as questões que eu tinha para trazer hoje, né, gente, já que nessa aula extra do nosso curso. Queria muito agradecer a vocês pela paciência, vocês foram uma turma incrível, foi muito legal, queria muito que a gente tivesse tido a oportunidade de se conhecer, né, e pessoalmente, alguns, sim, eu conheço, já vi, convivo, outros eu não tive essa oportunidade. Yuri, ontem descobri que é mais um irmão da Vládia, que não sei o que é isso. Tem irmã... Mais um. Eu não sabia, Yuri. Sério? Sério? Eu não sabia. Nem eu. Eu passei anos para ser. Gente, a Ana Vládia tem os melhores irmãos. Que família é essa? Não, um dia desse, aí eu tava eu já conheço a Natasha já há bastante tempo, né? Aí, desde a época do SEDEC, não sei o que, uma vez conversando com a Ana Vládia, não sei o que, Natasha, tu conhece a Natasha? Aí a Natasha do SEDEC, não, a Natasha do SEDEC é minha irmã. Não. Na primeira aula você falou, eu te conheci em algum lugar, de onde será? Era isso, certeza. Aí ontem eu estava lá com uma cerveja aí, que ela disse, o Yuri está fazendo disciplina com tu conhece, né, o Yuri, e ela sempre parte da obviedade, né, assim, tu conhece, né, tu sabe que o Yuri é meu irmão. Eu digo, não sabia, não. Ninguém me disse, como é que eu vou saber? Aí, legal, Ave Maria, adoro sua irmã. E pronto, né? Então, alguns eu conheço, assim, a família, né? Outros eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu espero, gente, que ano que vem a gente esteja podendo se encontrar, né? De uma forma mais abrangente, de uma maneira mais tranquila, já com só com uma lembrança, imagine a quantidade de cerveja que a gente não vai tomar para contar causos da pandemia, né? A gente velho, a gente já assim, a gente com 70, 80 anos, contando por nossos netos, porque vocês não sabem o que é sofrer, não sofreram como a nossa geração. A gente não vai ser mais aquela geração de pessoas discriminadas, porque não viveram uma guerra, não viveram nenhuma calamidade, vocês são tudo, né? Agora não. Nós já podemos nos dizer aí parte da humanidade que viveu grandes eventos. Aí veio uma coisa positiva. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Pronto. A palavra é de vocês. Se vocês quiserem dizer alguma coisa. Carlos, Fábio, queria só agradecer. Dicas preciosas até a última hora. Especialmente pelo o jeito apaixonado com que você dá aula, cara. Inspirador, de verdade. Assim, e voltando para a universidade depois de 10 anos longe, e encontrar professor como você é realmente inspirador. Assim. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal, pelo semestre. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Yuri. Bondade sua. Valeu, Valéria. Valeu, gente. Muito obrigado. Foi realmente muito, muito legal. Vamos fazer uma foto? Vamos, da turma? Olha ele... Eu queria só aproveitar o ensejo e também agradecer, que conhecia o Luiz Fábio assim, de outros espaços, mas não conhecia, né, nessa dinâmica assim, do ser professor, que é muito dura, eu posso dizer que sei, assim, e foi muita generosidade sua, de verdade, porque esse tempo é muito difícil, e todo esse processo que precisa ser todo na frente do computador, cansa de um jeito que é inacreditável. Então, muitíssimo obrigada por dedicar esse tempo, assim, realmente tão precioso, para nos ajudar nesse caminho mesmo, nesse processo.
E a turma também, foi um prazer conhecer vocês, meu povo, que eu sou da psicologia, então, enfim, o meu subgrupo em especial, galera muito sensacional, assim, grandes pessoas. E aí eu também conheço o Luiz Fábio de outros espaços e tal, mas assim, esse cuidado que você tem tido, né, com os problemas que a pandemia traz, assim, gravar aula, sabe, não ficar com cobrança excessiva, né, num momento como esse, respeitar as condições de cada um, isso não é regra, né, tô só no meu primeiro semestre de doutorado, mas não teve nenhum professor tão cuidadoso com as condições de cada um e respeitar esse tempo que a gente está vivendo como você teve. Então, isso é muito importante. Obrigado, gente. Eu vou chorar agora. Eu também gostaria de agradecer, professor, assim, toda a minha vivência acadêmica, eu nunca conheci um professor assim, então você é uma inspiração para todos nós, a sua didática, a sua empolgação, a sua motivação com as aulas, a flexibilidade, as brincadeiras, as risadas. Eu estava até conversando com a Fernanda, que a Fernanda lhe adora também. Aí eu falando, Fernanda, amanhã vai ser a última aula do Luiz Fábio, eu já estou triste, porque ele é um professor muito bom, gostei muito dele, e que pena que a disciplina já vai terminar. E aí a Fernanda com ciúmes dizendo, ele é o meu melhor professor. Então, assim, realmente é apaixonante, né? É apaixonante, eu gostei muito da experiência, espero que a gente possa ter oportunidade de se encontrar em outros espaços, em outras disciplinas, na minha banca da defesa da dissertação, né? É um prazer. É um prazer. Gente, obrigado pelas palavras. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Eu queria falar, Luiz Fábio, mas para agradecer mesmo, porque, enfim, né, desde a graduação você me aguenta. Né, eu lembro a primeira vez que eu cheguei na coordenação e você perguntou qual é a sua matrícula. Aí o professor, não sei, você virou assim, só entra aqui se souber a matrícula. E desde então, eu sei de cor, eu digo agora, eu sei da licenciatura, do bacharelado e do mestrado, agora de cor, por sua causa. Sempre tive medo de pegar disciplina contigo, porque, sei lá, né, vai que ele fala assim, não, só entra na minha sala se souber todos os textos. Mas eu adorei, Luiz Fábio, muito obrigada pela aula, pelos tópicos, pelas apresentações, foi tudo muito lindo. Muito obrigada mesmo, e obrigada à turma, ao grupo, e todo mundo que somou aqui, fez muito bonito. Eu acho que é isso aí, gente. Obrigado, Sol. Ai, que legal, eu lembrei. Nas coordenações é loucura. Gente, eu faço piada de tudo, é uma desgraça. Obrigado. Pronto. Alguém mais? Não, já. Eu queria que vocês ligassem a câmera para a gente fazer um registro. Control de print, né? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se... Ai, meu Deus. Pronto. Vamos lá. Ainda um monte de gente não ligou. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se mudou o moral. Cadê? Pronto. Aqui, deixa eu ver. Aqui abre mais. Pronto. Vendo que ele não mostra muita gente. Eu mostro pouca gente. Não sei porque. Professor, tem uma opção no canto direito que você aperta e coloca o número de telas que você quer visualizar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora sim. Pronto, gente. Eu acho que deu certo. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês têm que olhar para cá, porque aí tem um monte de gente que não olha. Vamos lá. Vou fazer agora, hein? 1, 2, 3. Fiz.
Pronto, acho que agora deu certo. Marca aí que essa eu quero guardar. Foi muito legal. Também eu estou assim, com a sensação, oh meu Deus, terminou, né, o curso. E... Não, tem que ser de novo, viu? Espera aí que eu errei. Vamos lá, todo mundo. Gente, liguem só mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu ver se deu certo. Agora sim, deu certo. Pois, gente, muito obrigado. E a gente se encontra, seguimos juntos durante toda essa caminhada, tá bom? Eu espero que proximamente não vou trabalhar na pós, mas eu acho que ano que vem eu vou oferecer um curso optativo, e aí a gente vai encontrando e vai conversando, e eu espero que a gente, no próximo ano, se encontre aí nos corredores, no Benfica. Ah, que delícia! Oi, Sol. Era só para dar o aviso, né, já muito prévio para a turma, que possivelmente a Linda vai ofertar uma disciplina de metodologia, e a Linda domina, assim, de tal forma, não que o Luiz Fábio não domine, mas já adiantando aí, a Linda é referência, né, em metodologia de pesquisa, então, para a gente ficar atento à grade ofertada, porque é possível que ela esteja nela para a gente aderir, é muito boa. Assim, a disciplina dela é muito boa, e ela é muito boa também no que ela faz. Ela é incrível. Além de eu tive a honra de, na primeira disciplina que eu ministrei de metodologia, ela trabalhar com ela, né? Então, ela é muita coisa, até do que eu trouxe para vocês. Aprendi com ela, faço a disciplina, porque a Linda tem muito mais experiência, tem muito mais. Tem uma trajetória linda e vai trazer outros elementos que a gente não teve tempo de trabalhar aqui. Tá bom? Então, ó, a sala continua aberta. Vou baixar a aula de hoje e a sala continua lá aberta. De vez em quando eu vou publicar alguma coisa, algum tutorial, compartilho lá com vocês, tá bom? E ela então segue lá os materiais, seguem lá essa aula gravada hoje também vou deixar lá, tá bom? Vou interromper aqui. Pessoal, então, boas pequenas férias.